Vamos continuar então, queridos. Todos entraram rapidinho. Acho que não, todos estão aqui? Sim, todos aqui. Bom, vamos lá então, queridos. Tô fechando o microfone de quem tá com o microfone aberto. E aí, se eventualmente quiser fazer qualquer pergunta, qualquer intervenção, abre o microfone e pode ficar à vontade, tá, gente? Bom, então a gente já viu, né, que é possível o questionamento de algum tipo de irregularidade, tá? No prazo de 10 dias contados do auto da assinatura da lavratura, né, assinatura do auto de arrematação, tá? Conta o prazo de 10 dias. Teve algum tipo de questionamento? Sim. Como que vai ser feito esse questionamento? Nos termos do parágrafo 1º do artigo 903, por meio de uma simples petição. Não teve nenhum questionamento? Não. O juiz vai verificar tem alguma irregularidade? Aparentemente não. Expede, então, a carta de arrematação ou a ordem de entrega do bem, tá? Fez isso, gente, não tem como mais questionar qualquer coisa através de uma simples petição. Nesse caso, para eu poder desconstituir essa arrematação que foi realizada, eu vou ter que fazer isso por meio de uma ação rescisória. O código, gente, ele não fala que é ação rescisória, ele fala que é ação autônoma, tá? Mas para a doutrina tá muito claro de que se trata de uma ação rescisória, né? Essa ação autônoma que ele está dizendo aí, na verdade, é a ação rescisória, tá? Mesmo porque você está desconstituindo uma arrematação que foi realizada, tá? Bom, então vai ter que ser feita essa ação rescisória, né? Vocês sabem que a ação rescisória, a competência originária dela é em qual local? Aonde que é que eu movo a ação rescisória, meus queridos? Em qual lugar? Competência originária dela é de qual instituição, de qual órgão do Poder Judiciário? Eu faço ela no fórum, como é que é? Alguém? Vou chamar a Michelle aqui, hein, para poder lembrar vocês que vocês estudaram isso com ela. E ficou muito bem estudado. A ação rescisória, gente, é a competência originária do Tribunal de Justiça, né? Então, é essa ação autônoma, tá? De que trata aqui o parágrafo. Cadê? Deixa eu ver aqui qual que é. A ação autônoma de que trata o parágrafo 4º do artigo 903, gente, na verdade, é a ação rescisória que vai ser proposta lá no Tribunal de Justiça, tá? E aí, beleza, né? Então vai ser feita essa ação rescisória para poder visar discutir algum tipo de irregularidade e visar desconstituir aí, né? Não propriamente desconstituir a arrematação, porque ela não vai ser desconstituída. O que vai acontecer é uma finalização em perdas e danos. A gente já sabe que a desconstituição da arrematação, ela não vai acontecer. No entanto, tá? É possível que o arrematante ele desista da arrematação em algumas situações, né? Inclusive, uma dessas situações está ligada a essa ação rescisória, a essa ação autônoma prevista aí no parágrafo 4º do artigo 903. Então, o arrematante, gente, ele pode desistir daquela arrematação que ele fez, pensar melhor, né? Se ele fez um bom negócio. Na verdade, não é bem isso, não. É quando há algum tipo de irregularidade, ele pode desistir dessa arrematação. Olha só, no inciso 1 do artigo 903, parágrafo 5º, a primeira hipótese que ele vai ter de desistir da arrematação, se ele provar nos 10 dias seguintes, tá? Foi feita a arrematação do bem, foi feito ali o auto de arrematação, certo? Certo. Nos 10 dias seguintes à assinatura desse auto de arrematação, ele verificou que existe um ônus nesse imóvel. Esse ônus não foi mencionado no edital, nem não foi mencionado em nenhum local, tá? Esse ônus. E aí, ele pode questionar, então, a existência desse ônus e pedir desistir da arrematação? Pode. Olha, excelência, eu estou fazendo aqui uma petição, estou desistindo da arrematação, porque
na verdade, esse bem, ele tem uma dívida aqui milionária de IPTU, que eu não vou conseguir regularizar. Isso não foi mencionado no edital, está aqui comprovado, né? O edital ele não menciona a existência de nenhum tipo de ônus, e na verdade eu recebi, eu fui na prefeitura, e aí eu verifiquei que tem essa dívida, então eu estou aqui, no caso, né, desistindo da arrematação, tá? Isso é possível. Afinal de contas, gente, o direito do arrematante também tem que ser resguardado, né? Se antes de expedir da carta de arrematação, gente, ou a ordem de entrega do bem, o arrematante alegar a existência, né, de alguma das situações previstas no parágrafo 1º, tá, do artigo 903, ou seja, tem existência de preço vil, se não foram intimadas todas aquelas pessoas listadas no artigo 804, a gente tem um imóvel aqui, eu adquiri um imóvel que na verdade tem uma hipoteca e o credor hipotecário não foi intimado, então eu estou desistindo da arrematação, tá? Ou então, né, quando ele for citado na ação autônoma, gente, prevista no artigo 903, parágrafo 4º, então ele recebeu a citação no prazo que ele teria para responder a essa ação rescisória, ele pode desistir da arrematação, tá? Então, tô lá, tranquilão, né? Vivendo naquele imóvel ou adquiri aquele imóvel para investimento, eis que eu sou citada numa ação rescisória e o arrematante, ele é litisconsorte necessário nessa ação, então ele tem que ser citado, tá? Ele é parte interessada, né? Ele é réu nessa ação, ele tem que ser citado. E aí, o que aconteceu? Eu vi aquela ação rescisória lá e falei assim, eu preocupar com defesa em ação rescisória por causa de uma arrematação que eu fiz, essa altura do campeonato, eu que já tenho vários investimentos que eu compro e vendo esses bens adquiridos em leilão, eu vou ficar amarrado nesse bem por causa desse processo, mas não vou mesmo. Excelência, estou desistindo da arrematação, acabei de receber a citação da ação rescisória, tá? A ação rescisória visa aqui discutir algumas questões envolvendo essa arrematação, parece que houve algum tipo de nulidade nesse processo, e estou dentro do meu prazo de defesa, foi juntado o meu mandado, fui citada por oficial de justiça, foi juntado meu mandado aos autos no dia 9 de junho, então eu estou aí dentro do meu prazo de defesa ainda, tá? Meu prazo de 15 dias úteis, então dentro desse prazo aqui estou desistindo da arrematação, tá? Então o arrematante, gente, ele tem direito de desistir da arrematação em determinadas situações. E essas situações todas estão listadas lá no parágrafo 5º do artigo 903. Foram essas situações que a gente acabou de trabalhar, tá? Bom, professor, e se por um acaso for um caô do executado? Se for, por exemplo, uma grande armação do executado para poder tentar tumultuar o processo, inclusive fazendo com que o arrematante desista dessa arrematação. Ele fez a ação rescisória, ele sabe que ele não tem nenhum direito, mas ele está tentando de todas as formas ali, né, tumultuar o processo. Nesse caso, gente, a alegação infundada de vício, né, com o objetivo aí de fazer com que haja a desistência da arrematação, é considerado ato atentatório à dignidade da justiça. Isso vai ser punível com uma multa de 20%, né, não superior até 20% do valor aí atualizado do bem, tá? Então, o executado ele vai ser punido com essa multa se for verificado que, na verdade, essa alegação de vício dele por meio da ação rescisória, por exemplo, é uma alegação infundada. Ok, meus queridos? Tranquilo? Alguma dúvida até agora? Eu posso avançar aí para a parte finalzinha aí da nossa matéria. De hoje, né? De hoje. Né? Então, vamos lá. Então, beleza. Satisfação da execução. Quando que é que eu vou considerar, então, que a execução foi satisfeita? Então, só essa parte mais pesada de penhora, gente, né, tá finalizando. A gente já vai para uma parte um pouco mais leve, tá? Essa parte de satisfação da execução é uma parte bem lógica, né? Quando que é que eu vou considerar que está satisfeita a execução, gente? Quando foi feita a entrega do dinheiro, óbvio, né?
Então, vendeu os bens? Vendi. Ok. O produto da venda dos bens é suficiente para poder pagar o crédito? Sim. Então, entrega para o exequente e pronto. Está satisfeito o direito dele. Ou então, gente, pela adjudicação dos bens penhorados. A gente sabe que a adjudicação, inclusive, a gente já falou bastante da adjudicação aqui, e eu expliquei para vocês que ela é preferencial à arrematação dos bens, né? À alienação dos bens. Por quê? Porque na adjudicação o executado tem a garantia de que está perdendo bem pelo valor de avaliação. Se esse bem é levado a um leilão, não há essa garantia. Afinal de contas, o bem ele pode ser adquirido por um valor inferior ao da avaliação no segundo leilão, tá? Então, se o exequente resolve adjudicar os bens penhorados, também está satisfeito o crédito dele, né? Desde que ele adjudique bens também suficientes para poder cobrir, né, gente, todos os gastos. O crédito principal, juros, correção monetária, honorários e custas processuais, tá? Bom, e aí então, vamos falar de levantamento de dinheiro, tá? Quando, né, o dinheiro, a satisfação do crédito do exequente se dá através de dinheiro depositado, gente, como é que o exequente vai ter acesso a esse dinheiro? Através, geralmente, gente, de um alvará, né? Ele vai fazer o pedido para o juiz de expedição de alvará, só que vai ter que ser verificada algumas questões antes da expedição deste alvará, tá? Como assim, professora? Existem outros credores envolvidos nessa execução? Então, eu vou ter que verificar. Bom dia, Jojo. Eu vou ter que verificar o seguinte: existe direito de preferência? Existem outras preferências para pagamento? Crédito trabalhista, por exemplo, gente. Existe algum outro tipo de preferência para pagamento nessa execução? Não. Perfeito. Existem outros credores interessados, né, que fizeram parte dessa execução? Existem. Ah, então vamos observar. Qual credor que vai ter direito de receber antes de... Quem vai ter direito de receber antes de quem? Né? Nessa pluralidade de credores. Aí a gente sabe que, geralmente, né, a preferência é estabelecida por meio da penhora. A penhora mais antiga é daquela pessoa que vai receber primeiro, né? Sendo que se eu tiver um arresto anterior a uma penhora, aquela pessoa que arrestou os bens lá no início do processo de execução vai ter direito aí de preferência, né? Comparado a uma penhora. Por quê? Porque depois, quando esse arresto é convertido em penhora, ele retroage à data do arresto, tá? Bom, mas vai ser verificado qualquer tipo de preferência, se existem outros credores, para poder haver o levantamento desse valor, né? Para poder haver satisfação desse crédito, tá? Professora, se o exequente quiser levantar valor durante o plantão judiciário, ele pode? Não, isso não é considerado ato de urgência, tá, gente? Isso não é considerado ato de urgência. Então, durante o plantão judiciário, né, vai ser vedada concessão de pedido de levantamento de importância em dinheiro e valores, tá? Ou mesmo liberação de bens apreendidos. Isso não acontece durante o plantão judiciário. Então, no período de recesso que a gente tem, né, todo final do ano a gente tem recesso do judiciário, tá? De 20 de dezembro até o dia 20 de janeiro a gente tem um recesso, né? Nesse caso, pode pedir, então, expedição de, vou passar o ano novo, então, feliz da vida, né? Vou fazer um pedido ali entre Natal e Réveillon para poder expedir o meu alvará, para eu poder levantar aqueles valores. Veda-se a concessão, tá? Durante esse período. Bom, o exequente, então, levantou o dinheiro, né, referente à satisfação do seu crédito, e aí? E aí ele vai dar quitação da execução nos autos. Como é que é feito isso, gente? Só para vocês entenderem, tá? O exequente ele levanta o valor através de alvará, e aí, então, o juiz vai intimá-lo, através do seu advogado, para que diga, requeira aquilo que for de direito. O que é que o juiz tá dizendo, né? Se ainda há algum valor a ser recebido ou se aquele levantamento dos valores supre todo o valor da execução, principal, juros, correção monetária, honorários e custas processuais, tá? E aí, então, geralmente, quando supre tudo, né, o advogado dele vai fazer uma petição, tá?
Geralmente, essa petição, para que não haja nenhum problema, é assinada pelo advogado e pela parte, mas precisa de ser assinada pelo exequente? Não necessariamente, se o advogado dele tiver poder para dar quitação, tá? E geralmente esse é um poder muito comum nas procurações. Mas os advogados, a gente sempre se resguarda, gente. É nesse sentido, para que não haja nenhum tipo de questionamento posterior, então a gente faz essa petição e aí a gente pede para o cliente assinar. O cliente assina a nossa assinatura eletrônica, né, processo eletrônico, e aí a gente faz o protocolo, então, dessa petição, tá? É assim que acontece. Bom, e se por um acaso sobrar algum valor para o exequente? Pagos principal, juros, correção monetária, custas e honorários de advogado. Se sobrar algum valor, gente, né? Esse valor vai ser aí destinado ao executado, tá? A questão da pluralidade aqui eu já falei a respeito disso. E se tiver obrigação próprio terreno? Vocês lembram das obrigações próprio terreno, gente? O que são obrigações próprio terreno? Obrigações que vêm da coisa e acompanham a coisa em poder de quem quer que elas estejam, né? Isso vai acompanhar o bem, obviamente, né? E no caso da adjudicação ou da alienação, os créditos que recaem sobre esse bem, inclusive os de natureza próprio terreno, eles substituem, né, o respectivo preço na ordem de preferência. Então, tem que pagar essas obrigações necessariamente, tá? Você está adquirindo um bem adjudicado, né? Você está adjudicando um bem, tá? Melhor dizendo. Exequente resolveu adjudicar um bem. Com uma dívida de IPTU, ele vai ter que ser responsável pelo pagamento dessa dívida de IPTU. Uma dívida de condomínio, ele está responsável por essa dívida de condomínio, tá? Bom, e agora? Então, a gente finaliza essa parte da execução. Né, já falamos da questão da preferência no recebimento, de como que esse valor vai ser pago para o exequente. E aí, então, a gente entra, gente, na execução contra a fazenda pública e aí, por último, a gente entra na execução de alimentos, tá? Execução contra a fazenda pública. Até agora, gente, tá tudo tranquilo? Vocês têm alguma dúvida? Posso seguir? Tranquilo? Tranquilo. Então, ótimo, beleza. Qualquer dúvida que vocês tiverem, na próxima aula vocês podem me perguntar também, tá, gente? Que às vezes, né, lendo surge alguma dúvida e tudo. Bom, execução contra a fazenda pública. Assim como nós estudamos no cumprimento de sentença, gente, o procedimento é praticamente o mesmo, com algumas diferenças. Lá no cumprimento de sentença, a fazenda pública ela é intimada na pessoa de seu procurador para, querendo, no prazo de 30 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença. Sendo rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença ou não sendo apresentada, aí nesse caso haverá o pagamento da obrigação por meio de requisição de pequeno valor ou por meio de precatório, né? É isso que acontece no cumprimento de sentença contra a fazenda pública. Aqui na execução, gente, basicamente é o mesmo procedimento, só que existem duas diferenças, tá? Principais. Primeiro, gente, a fazenda pública será citada para, querendo, no prazo de 30 dias, opor embargos à execução, tá? Nesse caso, então, aqui eu tenho um título executivo extrajudicial, né, expedido em desfavor da Fazenda Pública, e aí, então, a Fazenda Pública está sendo citada para, querendo, no prazo de 30 dias, opor embargos à execução. Então, basicamente, diferença aqui na execução é citação e a defesa, né, no caso da fazenda, constitui-se aí os embargos à execução, tá? A fazenda pública ela vai ser citada para pagar? Não. A fazenda pública é citada para, querendo, opor embargos à execução. Não sendo apostos os embargos ou sendo eles rejeitados, haverá então o pagamento através de requisição de pequeno valor ou por meio de precatório, tá? Basicamente o mesmo procedimento que a gente estudou lá no cumprimento de sentença, só que aqui é citação e embargos. Beleza?
Bem tranquilo, né, gente? Matéria de defesa, qualquer matéria de defesa que seria lícito deduzir em sede de processo de conhecimento, né? E, inclusive, o próprio artigo, o próprio Código de Processo Civil, ele dispõe que aplicam-se as regras, né, no que couber, lá descritas no artigo 534 e 535 do CPC, tá? Então, bem tranquila essa parte aí da execução contra a Fazenda Pública. Tanto é que vocês vão observar, gente, que é um artigo, né, que trata a respeito da execução de título executivo extrajudicial contra a Fazenda Pública. E agora, execução de alimentos, tá, gente? Essa execução é uma execução oriunda de um título executivo extrajudicial. Então, o devedor, ele firmou um acordo, né, com o credor, tá? Devedor de alimentos, eles firmaram um acordo. Esse acordo foi assinado por duas testemunhas, ou ele foi assinado, gente, pelo advogado das partes, ou ele foi assinado pelo Ministério Público, ou por defensor público, ou por mediador ou conciliador credenciado ao Tribunal de Justiça, ao Poder Judiciário, e é um título executivo extrajudicial, tá? Então, tem um título executivo extrajudicial de alimentos, né? Nesse caso, não há o pagamento da pensão alimentícia. Aí a gente vai ter aquele mesmo raciocínio que a gente teve quando eu expliquei para vocês o cumprimento de sentença de alimentos urgentes e não urgentes, tá? Aquela questão de alimentos urgentes, gente, se aplica aqui. Então, até 3 prestações, né? Eu posso executar sob pena de prisão. Passou de 3 prestações, da 4ª prestação para trás, a pessoa, o executado, o devedor, será executado sob pena de penhora de bens. Então, vamos lá. Qual que é a diferença crucial entre os procedimentos de cumprimento de sentença de alimentos urgentes e execução de alimentos urgentes? Basicamente, o prazo será o mesmo, entretanto, no cumprimento de sentença eu tenho intimação e na execução eu tenho citação. Basicamente é só essa a diferença, tá? Aqui na execução, o executado será citado para no prazo de 3 dias pagar, comprovar que fez o pagamento ou justificar a impossibilidade de fazer o pagamento, sob pena de prisão e protesto, tá? Aqui também tem, gente, a inviabilização do nome, né? A restrição do nome do executado. Pode haver essa restrição nos cadastros de proteção ao crédito? Sim, tá? Então, é o mesmo procedimento, só que aqui a gente tem citação e lá no cumprimento de sentença a gente tem impugnação. Agora, e se for alimentos não urgentes, professora? Da 4ª prestação para trás, até as 3 últimas prestações, sob pena de prisão, tá? E da 4ª prestação para trás, qual que vai ser o procedimento que eu vou utilizar de execução? Execução sob pena de penhora de bens. Esse procedimento que a gente acabou de estudar do artigo 824, tá? Então, o executado, ele será citado para efetuar o pagamento no prazo de 3 dias. Por que era um prazo de 3 dias? Porque a execução por quantia de título executivo extrajudicial, o executado ele é citado a pagar, né, no prazo de 3 dias. Percebam, gente, lembrem-se, o juiz já expede honorários, quando ele vai despachar a petição inicial, ele já determina o pagamento de honorários de 10%. Se o executado efetuar o pagamento no prazo, né, de forma integral, no prazo de 3 dias, os honorários eles vão baixar para 5%. Se ele não efetuar esse pagamento no prazo de 3 dias e os seus embargos, porventura, forem rejeitados, esses honorários poderão ser majorados em até 20%. As mesmas regras do que a gente já estudou em execução por quantia certa, tá? Lá no cumprimento de sentença, se a gente estiver falando de cumprimento de sentença de alimentos urgentes, o executado será intimado para efetuar o pagamento
daquele débito no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% e honorários de 10%. E aí, atos executivos. Aqui, a gente tem essa regrinha um pouquinho diferente, né? O prazo é de 3 dias apenas, tá? E aí, a gente tem essa regrinha já dos honorários já serem expedidos de plano pelo juiz. Havendo pagamento de forma integral no prazo de 3 dias, baixa para 5%. Se não houver e os embargos, porventura, ofertados forem rejeitados, pode aumentar até 20%, tá? E aí, a gente já parte para os atos de expropriação, que foi tudo isso que a gente estudou. Beleza, gente? Então, as diferenças essenciais entre a execução de alimentos e o cumprimento de sentença de alimentos são essas, né? No mais, o procedimento é praticamente o mesmo, tá? Muito cuidado, gente, com essas diferenças, tá? Muito cuidado. É possível também desconto em folha, professora, se a gente estiver falando de uma execução de alimentos, ou seja, título executivo extrajudicial? Sim, é possível. Isso está previsto lá no artigo 912, tá? Vocês vão observar que apenas 3 artigos vão regulamentar esse procedimento aqui de execução de título executivo extrajudicial de alimentos, né? Por quê? Porque utiliza-se subsidiariamente todas aquelas regrinhas do cumprimento de sentença lá do artigo 528. Por isso que a gente tem esse artigo, né? Os artigos tão enxutinhos, essa parte tão pequena aí a respeito da execução, tá? Na dica da professora, eu inclusive destaco essas diferenças, né? Lembrando, gente, que aqui quando eu falo a diferença entre os alimentos, né? O cumprimento de sentença e a execução, obviamente eu estou falando dos alimentos urgentes, porque nos alimentos não urgentes a gente tem uma diferença no prazo, a gente tem uma diferença no procedimento em si, né? Óbvio, porque aí o procedimento de execução por quantia certa é diferente do procedimento de cumprimento de sentença por quantia certa, tá? Professora, por que que é diferente? Não sei, gente. O legislador, ele teve a oportunidade de fazer as coisas ficarem iguais, né, com o novo CPC. E ele quis manter diferente. Eu acho que ele pensou assim, se eu posso complicar, por que eu vou facilitar, né? E aí vocês têm que guardar mais coisas, tá? Mas a parte boa é que execução, para quem ainda tem a pretensão de fazer concurso público, despenca em concurso. É um grande diferencial. E para quem também tem a pretensão de advogar nessa área, é essencial que você saiba esses detalhes da execução, tá? Essencial. Bom, então eu destaco essas diferenças, né, na dica da professora, e eu coloco um casinho prático aqui para vocês. José celebrou com Joaquim, seu filho, um acordo em que se comprometia a pagar o valor de R$ 500 a título de alimentos. O acordo foi assinado pelas partes e por 2 testemunhas, ou seja, aqui eu já estou dando a dica de que é um título executivo extrajudicial, tá? Há 2 meses não há o pagamento do débito. O que Joaquim poderá fazer para receber o valor dos alimentos? Joaquim poderá utilizar a execução de alimentos sob pena de prisão, nos termos do artigo 911 do Código de Processo Civil, tá? Ou seja, né, o José, ele vai ser citado para efetuar o pagamento ou comprovar que fez o pagamento ou justificar a impossibilidade no prazo de 3 dias, sob pena de prisão e protesto. Beleza, meus queridos? Alguma dúvida até o presente momento? Tudo tranquilo? Recomendo que vocês leiam a matéria, né? Estudem. Essa última matéria é muito cheia de detalhes. Aproveitem que vocês ainda têm condição de tirar a dúvida comigo, né? Daqui a exatamente 2 semanas, essa hora, vocês estarão fazendo a prova, né? A prova de vocês está marcada para o dia 6 de julho. Será remota também, mas isso aí a gente vai explicar um pouquinho mais adiante. Vai ser feita por meio do SF Web, tá? E não tem jeito de tirar dúvida na hora da prova. Então, aproveitem agora que vocês ainda podem tirar dúvidas comigo, né? E tirem essas dúvidas, tá, meus queridos? Bom, então, sem maiores delongas, um beijo para vocês. Estou corrigindo o questionário de vocês, muito bons, muito bem escritos, né? A grande maioria, tá? E eu devo lançar a nota até o final dessa semana, eu já devo lançar a nota para vocês. Tá bom, meus amores? Beijo grande para vocês, fiquem com Deus, ótima semana. Na quinta-feira a gente continua
aí com a parte de embargos para a gente poder finalizar a nossa matéria, então, no dia 30. Tá bom, gente? Beijo enorme para vocês, então. Excelente semana. E até quinta-feira, então, gente. Beijo. Obrigado, Robertinho. Obrigada a vocês, queridos. Beijo.